Então eu vou começar a fazer aqui um exercício sobre bisseção em Newton, certo? Então nós temos aqui a seguinte questão. A fundação superficial é também chamada fundação rasa ou direta. É definida como elemento de fundação em que a carga é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sobre a base da fundação e a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente à fundação é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Quanto ao dimensionamento, as fundações superficiais devem ser definidas por meio de dimensionamento geométrico e de cálculo estrutural. A sapata de fundação é um elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego da armadura especialmente disposta para esse fim. Existem vários tipos de sapatas: isolada, corrida, associada, viga, alavanca. As sapatas isoladas podem ter suas dimensões estimadas, e uma das equações para realizar essa estimação é apresentada. Então nós temos aqui uma equação, certo? E a partir dessa equação aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que é pedido é: encontre o valor de B, sabendo que os valores de AP, BP e SAP são esses valores dados, e utilize grau, né? O que a gente vai fazer é utilizar o método da abscissão e o método de Newton, esses dois métodos aqui, para que a gente consiga calcular o valor de B. Então, B aqui é o meu f de x, f de a, f de b, f de c, dos métodos a seguir, certo? Então, antes de mais nada, eu vou fazer a substituição aqui, certo? Então, como a gente já tem aqui o valor de BP, que é 30, então aqui é 30, 30. O valor de AP é 10, então aqui é 10, aqui também é 10, e o valor de SAP é 80. Então aqui vai ser 80. Pronto. Aí você pode pensar aqui. Então aqui a gente só precisa calcular, né, esses valores. Deixa eu apagar aqui os valores que eu tenho. 30 menos 10. Aperta igual, divido por 2, que é o primeiro valor aqui. Então, o resultado dessa primeira parcela aqui é 10. Aí, da segunda parte, eu vou ter aqui 30 menos 10. Então, vamos resolver aqui passo a passo. 30 menos 10 elevado ao quadrado, que é 400. Então, isso tudo aqui, 400. Aí, eu vou ter 400 dividido por 4, vezes 1/4. Então, isso aqui vai ser igual a 100. Aí, eu vou ter agora raiz de 180, né? Então, 100 mais 80 é igual a 180, e eu vou tirar a raiz quadrada, que é 180 elevado a 0,5, que é a raiz quadrada. Então, tem aqui o número 13,4164. Funciona, pelo menos no meu computador, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, como aqui é 10, né? 10 mais isso aqui vai dar 20. 23,4164. Ok. Mas eu já tenho o valor de B, né? Encontro o valor de B sabendo que os valores tal. E aí eu preciso aplicar aqui o método da abscissão, o método de Newton, para encontrar o valor de B. Então, como é que eu faço? Não importa qual é a equação, o que está do lado direito ou do lado esquerdo, certo? O que importa é o meu objetivo. Meu objetivo no método da abscissão e método de Newton é encontrar o zero da função, certo? Então, nesse momento aqui, o que a gente tem que fazer é aplicar conceito. Então, eu vou passar para o outro lado, então vou ter B menos 23,4164, e isso aqui vai ser igual a zero.
E, consequentemente, como esse é o meu objetivo no método da abscissão, esse vai ser o meu f de b. Então, a partir disso aqui, o meu objetivo é fazer com que b seja igual a zero, certo? Então, essa equação aqui é a equação que eu tenho que utilizar dentro do método da abscissão e do método de Newton para calcular os valores até encontrar o zero da função, certo? Então, agora a gente pode começar a fazer o método da abscissão. Eu vou colocar aqui uma tabela. Uma tabela onde eu tenha A, B, C, F de A, F de B, F de C. Lembrando que esse B aqui não é o B da equação de cima, é do método da abscissão, certo? E aqui vamos começar a seguir o método, né? As condições iniciais são isso aqui. Então, primeira coisa, eu preciso saber o meu número de matrícula. Meu número de matrícula é 2005-17-304, na época que eu era aluno. Então, como eu tenho esse número de matrícula, eu vou somar os dois últimos números mais o 1. Então, o A vai ser o 1 mais 4, que é o último, e o penúltimo número, que é 0. Então, isso aqui vai ser igual a 5. O B vai ser 25 mais a soma dos três últimos números de matrícula, ou seja, mais 4, mais 0, mais 3. Os três últimos números de matrícula, né? Então aqui vai dar 32. 5, 6, 7, 8, 8 mais 4. Então eu tenho aqui os dois primeiros valores, que é o que eu vou substituir para encontrar o A e B na equaçãozinha lá. Quem é o valor de C? C vai ser A mais B dividido por 2, que vai ser 32, 5 mais 32, dividido por 2. Então, 5 mais 32, enter, dividido por 2. Então vai dar 18,5. 18,5. Então agora é só a gente substituindo aqui na função, né? Se o meu f de b é isso aqui, o meu f de a é pegar essa equação, vou botar aqui mais claro, né? Meu f de a é substituir no lugar dessa equação o a. Então, vamos lá. Substituir aqui no lugar de a. E o meu a é igual a 5. Logo aqui também eu vou substituir por 5. E esse valor aqui dará 5 menos 23,4164. Então dá menos 18,4164. Aqui é igual. Ok. Então, mesma coisa eu vou fazer para o f de b, onde aqui eu vou ter o valor de b, que é 32. Então, aqui é 32. E eu vou ter aqui 32 menos 23,4164. E aí eu vou ter 8,5836. E aí também posso calcular aqui o f de C. E o C é igual a 18,5. Então, no lugar de B eu coloco 18,5. E aí vou ter 18,5 menos 23,41
21,4164. Então, menos 4,91. Ok. Então, eu fiz aqui o cálculo de todo mundo, né? Encontrei C, encontrei os valores de A e B, lendo aqui a primeira parte. E agora eu quero saber quando é que eu vou parar, né? Então, meu segundo item aqui diz: o critério de parada é um desses dois que acontecer primeiro, ou 3 iterações, ou f de c menor do que 0,01. Eu não estou na terceira iteração, estou na primeira iteração. Então, se eu estou na primeira iteração, eu tenho que continuar caso o f de c não seja menor do que 0,01 em módulo. Então, o número 4,91 é maior do que 0,01, consequentemente eu tenho que continuar, certo? E continuar significa fazer com que essa coluna f de A seja negativa, porque o primeiro valor é negativo, e o valor de f de B tem que ser positivo, porque o primeiro valor deu positivo. Então tem que conservar sinais opostos em f de A e f de B. Para que isso seja possível, o valor de f de C teria que vir para a coluna de f de A, porque f de A é positivo, é negativo, f de B não. E o valor de f de B continua. Se o valor de f de C veio para f de A, o valor de C vem para A. E o valor de B repete. E aí, a partir de agora, eu só preciso calcular o valor de C e f de C até que uma dessas duas coisas aconteça. Ou eu consiga fazer as 3 iterações, ou o f de C seja menor do que 0,01. Então, o meu valor de C é igual a A mais B dividido por 2, ou seja, 18,5 mais 32 dividido por 2. Então aqui eu tenho 18,5 mais 32 igual, dividido por 2, que é 25,25. Então agora vou voltar aqui, né, substituir o f de C. No lugar de B, eu vou colocar o valor de C, que é 25,25 agora. Então eu tenho 25,25 menos 23,41. Então aqui é menos 23,41. Sai 64. E aí eu tenho o número 18336. Isso aqui é igual a 1,8336, que novamente não é menor do que 0,01, e eu ainda não estou na terceira iteração, não finalizei a terceira iteração, logo eu devo continuar. Como f de C é positivo, ele vem para debaixo de f de B. E aí eu repito o valor de f de A, para que essas duas colunas na próxima iteração tenham sinais opostos. Se o valor de C de f de C foi para f de B, então o valor de C vem para B. E o valor de A repete, porque lá também repetiu. Aí novamente eu vou fazer agora A mais B dividido por 2. Só que agora o meu B é o número 25,25. Então, 18,5 mais 25,25 igual, dividido por 2. E eu vou ter o número 21,875. Isso aqui é igual. Ok. E aí, mesma coisa, eu vou lá para a função f de b, coloco aqui e faço a substituição, né, por 21
Então eu vou ter aqui isso menos 23,4164. E aí o valor, aos poucos, né, vai se aproximando de zero. E aí eu cheguei na terceira iteração, né? Eu estava com um valor de menos 4, aí, em módulo, né? Tinha 4, depois fui para 1.8, agora fui para 1.5, e aí eu estou abaixando em módulo, tendendo ao zero. Se eu fizer mais iterações, uma hora ele vai chegar no zero. Então aqui eu finalizei o número de iterações, porque o critério de parada atingiu um dos critérios, né? Uma parte do critério, que é 3. Ou eu deveria fazer com que esse número aqui, que é o f de c, fosse em módulo menor do que 0,01. Seria um número sempre positivo, né? Então, bisseção a gente encerra assim. Aí agora a gente vai para o método de Newton. Como é que a gente faz agora? A mesma coisa usando o método de Newton. Vem aqui, copiar isso aqui e colocar aqui embaixo. Só para ficar mais fácil de visualizar aqui no nossa view. Então eu tenho que fazer o método de Newton sabendo que isso aqui, né, a condição inicial vai ser com base no valor anterior. Eu poderia usar qualquer um desses valores aqui, de A, B, C, a critério. E eu também vou ter o critério de parada de 3 iterações, ou f de x ser menor, f de b no caso, ser menor do que 0,01. Então vamos montar aqui a tabelinha, inserir uma tabela, 3 iterações, fx, aqui vai ser x, fx e f' de x. Tem um autocomplete aqui para... Então, posso colocar qualquer chute inicial, vou usar o valor 5 aqui, primeiro valor, um valor distante, para a gente mostrar uma coisa interessante aqui no método de Newton em relação ao método da bisseção. Então, eu vou ter o valor de f de x como a substituição aqui do que está aqui em cima, né? Então é só pegar o valor de b e substituir o valor 5, que é o x, né? Vou chegar aqui, 5 e 5. E aí eu já tenho até o resultado, né, disso aqui, porque eu calculei aqui o f de 5, que dá menos 18,4164. Ótimo. Aí agora eu tenho que calcular o f' de x. Primeiro eu vou derivar, certo? Então, na hora que eu derivar aqui, a operação da derivada, né? Quando eu aplico o operador derivada aqui, eu posso derivar o todo, assim. Isso aqui é a derivada das partes, que é a derivada de b menos a derivada dessa constante. Então, lá de cálculo, vocês vão tirar aqui a derivada de b em função de b, certo? Bx, você pode chamar de x ou b, mas é em função da variável, certo? Que a gente está derivando. Então é em função da única variável que existe, que é b. E a derivada de b em função de b é igual a 1. E a derivada da constante é igual a 0. Então aqui vai ser sempre 1, certo? Essa derivada aqui. Então, como é uma derivada razoavelmente fácil, a gente não precisa fazer numericamente, mas também é uma opção de vocês fazer essa derivada numericamente. Mais na frente eu vou fazer um exercício com derivada numérica, também para encontrar aqui uma derivada qualquer, né, em qualquer ponto.
Então a gente agora precisa calcular o próximo valor de x. Então o próximo valor de x vai ser esse aqui. Então, o próximo valor de x é igual a x menos f de x dividido pela derivada de f de x. Então aqui eu vou ter 5, copiei daqui, menos da equação, menos 18,4164, isso aqui, dividido pela derivada de f de x, que é então, menos com menos vai dar mais, né? Então 5 mais 18, que eu vou ter aqui, paga tudo, 5 mais 18,4164 dividido por 1. Então dá 23,464. Então vamos observar aqui o que a gente fez. Estava na primeira iteração, calculei todo mundo, certo? Então o primeiro valor eu peguei da questão anterior, como foi direcionado pela questão. Aí o segundo, o valor de f de x eu peguei a função, né? Que a gente já tinha isolado lá, coloquei aqui e substituí no lugar do b, que é a minha variável, o valor 5. Substituí aqui e tive o resultado. Esse valor aqui não satisfaz o meu critério parado, porque ele é maior do que 0,01 em módulo, certo? O valor, eu olho para o valor sempre positivo, que é 18. 18 não é menor que 0,01. E também não finalizei as 3 iterações. Então eu continuo. Calculo o f de b, né, o f' de b, que vai dar 1, independentemente do valor de b, porque é uma função de primeiro grau. E aí eu calculo o próximo valor de x. Quando eu calculei o valor de x, eu tive o próximo valor de f de x. Eu tive o próximo valor de x. Eu botei lá no campo f de x, mas é o próximo valor de x. Beleza. Aí agora eu vou calcular o valor de f de x, né? Então jogo aqui. O meu x é igual a 23,41. Então eu coloco aqui f de 23,41, que é 23,41 menos 23,41, que é igual a 0. A derivada sempre vai ser igual a 1, porque a derivada é um constante aqui, certo? Então não importa. Nesse caso, não precisa ficar calculando infinitamente. E aí, mas em outros casos vocês vão precisar calcular, certo, pessoal? E vão fazer exatamente como a gente fez aqui em cima. E aí vocês veem que a gente deu 0, né? 0 é menor em módulo do que 0,01 e, consequentemente, atingiu o critério de parada na minha segunda iteração. Em 1 eu fiz 3 iterações, mas não consegui no método da abscissão. Mas no método de Newton, já na segunda iteração, a gente consegue o resultado a solução, né? Que é 23,4164. E assim a gente finaliza, né? Desde a leitura da questão, interpretação aqui, que é basicamente uma contextualização, só para vocês saberem de onde a equação vem. Uma equação, basicamente que é a equação que vocês vão encontrar a solução, valores para substituir, esses valores você substitui na equação, e aí, depois de fazer essa substituição, vocês vão para a sequência. Qual é a sequência? Primeiro, a equação tem que ser igual a 0. Então, do jeito que está aqui, que é a equação original, eu só fiz substituir os valores que estavam aqui, não é igual a 0. Então, eu tenho que passar o 23 para o outro lado. Então, passei o 23 para o outro lado, a função é igual a 0. Essa aqui é a função que eu utilizo
para resolver usando o método de Newton, o método da obsessão. Porque o meu objetivo é encontrar o zero. Essa função aqui ela é igual a zero. Então eu chamei ela de f de b e coloquei, só fiz repetir aqui e jogar a equação do lado de lá. Então agora eu vou trabalhar para encontrar um valor de b que satisfaça f de b ser igual a zero. É esse o objetivo do método da obsessão. Então, sem fazer essa primeira parte aqui, o restante da equação está completamente incorreto, certo? É um ponto conceitual e não é como se você tivesse errado uma soma ou uma coisa mais besta. É um conceito. Isso aqui é importante. Sem isso, a gente não pode encontrar o zero da função, porque a função não é igual a zero, né? Então, depois que eu conseguir isolar essa parte aqui, né, que é um ponto importante aí no passo a passo da solução, eu monto a tabela e aí substituo as condições iniciais, que nesse caso foram dadas em função do número de matrícula, encontro o valor de C, que é A mais B dividido por 2, e aí vou substituindo nessa equação aqui os valores para encontrar f de A, f de B e f de C. E aí o importante aqui é saber que f de A e f de B tem que dar sempre com sinais opostos. Então aqui tenho menos 18 mais 8, menos 4 mais 8, menos 4 mais 1. Então sempre sinais opostos. E o f de C pode ser qualquer valor, mas ele vai sempre para a próxima iteração, para o f de A ou f de B, que tiver o mesmo sinal que ele. Por isso que menos 4,91 aqui vai para menos 4,91, que é o f de A, porque o de cima deu negativo. E eu preciso que f de A agora seja sempre negativo. No método de Newton, você também tem o chute inicial, que é o valor de x aqui, que a questão estava me direcionando a escolher um valor aqui, porque eu já economizava, né? Eu já tinha um valor aqui, que é 5, e o f de 5, que é menos 18. Então eu só fiz pegar o valor aqui, x, coloquei 5, aqui eu coloquei o f de 5, substituindo o valor de 5, 18, e aí calculei o f, a derivada de b, né, de f de b, que nesse caso deu 1. Então, tendo a derivada, a função e o chute inicial, eu só preciso agora substituir na função x igual a x menos f de x dividido por f' de x. Calculo o valor e aí todo o restante do processo é repetição. Eu substituo o valor de x, o novo x, na função, e aí calculo o f de x. Verifico o critério de parada e vejo que a questão finalizou. E aí é basicamente tudo que a gente precisa saber para resolver uma questão com o método de Newton, o método da obsessão.